pede para implementar um programa que gere aleatoriamente e exiba uma sequência de 20 números inteiros, no intervalo entre 1 e 10. Após isso, determinar para os números que compõem a sequência gerada o número de vezes que cada um deles ocorre na mesma. Exemplo de uma possível sequência gerada. Aí aqui a gente tem os números que foram gerados, né, os 20 números, e aqui a resposta, né? Para a sequência, sua resposta em tela seria: o 5 ocorre 6 vezes, porque o 5 ele aparece na sequência aqui 6 vezes, né? O 4, 4 vezes, o número 9 ocorre 4 vezes também, o número 2 ocorre 2 vezes e assim sucessivamente. Bom, então tá aqui a resposta, né, para o programa, e a gente vai ver parte a parte do código. Bom, primeiramente nós declaramos aqui um vetor com 20 posições, onde nós vamos armazenar os 20 valores gerados. Uma variável i e uma j, porque a gente vai usar para percorrer os laços, e aqui, ó, no caso do segundo laço, a gente tem um laço dentro do outro, por isso que eu preciso de duas variáveis distintas para controlar esses laços. E essa variável c é que nós vamos usar para que ela contenha a quantidade de repetições de cada número. Esse primeiro laço, ele simplesmente percorre o vetor inteiro, sorteando os valores de 0 a 9, né, adicionando mais 1, e preenchendo cada uma das 20 posições do vetor com os valores de 1 a 10. Aí depois ele mostra, né, que eu coloquei no mesmo laço, né, só para simplificar o tamanho do código, porque também aqui não tem problema nenhum, né? Eu estou gerando cada número e mostrando cada número na tela, dando um espacinho para separar um número do outro. Depois que ele termina de preencher e exibir na tela o vetor, a gente aqui salta uma linha, só para separar o vetor, né, gerado da resposta, que é o que vem no próximo laço. No próximo laço de repetição, a gente percorre com i de 0 até 20, até 19, né? De 0 até 19, que são as 20 posições do vetor, um por um. A cada vez que a gente entrar em um valor para i, é muito importante aqui, ó, eu inicializo c em 1, a gente vai ver depois que eu conto quantas vezes que o valor aparece, só que o valor que eu estou usando para comparar, ele conta uma vez também. Por exemplo, eu estou na posição 1, posição 0 do vetor, por exemplo. A posição 0 é o número 5. Eu vou contar quantas vezes esse número 5 aparece na frente, para frente. Só que esse número 5 que eu estou posicionado nele, ele deve contar uma vez. Então, por isso que eu começo a variável que conta as repetições em 1. E aí, toda vez que eu acho um valor igual, eu incremento em mais 1. Se eu quiser começar aqui em 0, daí eu não desejo comparar. Eu tenho que colocar uma condição para não comparar com os valores da frente, mas sim comparar com ele próprio também, o que não faz muito sentido. Daí por isso que eu começo o meu laço interno com i mais 1, o j sendo i mais 1. Se eu colocar j sendo i, eu posso colocar c igual a 0. Se eu colocar j sendo i mais 1, para ele começar do número sequente, da posição sequente do vetor, eu não preciso de colocar o c sendo mais 1, né? Coloco c sendo 0. Se eu quiser começar com C0, né, sem nenhuma repetição, eu coloco o J começando em I. Se eu colocar com C1, pode ser J começando em I mais 1, que ele compara com a posição seguinte, da posição seguinte para frente. Tá? Então, olha, aqui antes de começar o laço interno para verificar da posição que eu estou para frente, se tem algum valor igual, eu verifico se o valor que eu estou não é 0. Por quê? Eu estou usando uma estratégia que é a seguinte. Toda vez que eu achar um valor repetido no vetor que eu estou comparando para frente, eu coloco esse valor como 0 para que esse valor não apareça novamente. Porque senão, imagina só, eu estou numa posição que o valor é 5. Aí eu vou olhar para frente quantas vezes esse 5 aparece no vetor. Se esse 5 aparece mais 3 vezes no vetor para frente, eu vou contar 5, que ele aparece 4 vezes, né? Ele mesmo, mais 3 vezes que está para frente. Porém, eu vou chegar em um determinado momento do percurso do vetor que eu vou achar 5 novamente, que é o 5 que apareceu para frente. Daí o programa faria novamente a contagem dali para frente. Para evitar isso, toda vez que eu achar um valor repetido, eu coloco 0 nele,
dentro dessa posição do vetor, porque 0 não é um valor possível, né? É de 1 a 10. Então é só para que ele não use novamente esse valor para comparar. Então eu descarto toda vez que tiver 0 dentro da posição do vetor. Aí é só percorrer da posição corrente para frente, todas as posições que estão para frente, comparando se um determinado valor que está à frente é igual ao valor que eu estou usando para comparar. Ou seja, se o valor que está em V na posição I é igual ao valor que está em V na posição J, sendo que o J vai de I mais 1 até 19, né, sendo as posições possíveis. Se eu achar a variável C, a variável C, que é a variável que eu uso para contar quantas vezes tem repetições, ela recebe mais, né? Ou seja, C recebe C mais 1. E esse valor que eu encontrei, eu seto 0 nele, porque eu não quero passar por ele de novo, ele já foi contado anteriormente. Daí eu fecho esse if, fecho esse for interno e posso colocar a mensagem na tela dentro ainda do for do i. Só finalizei o for do j, que conta do i até 19, né? E aí eu já posso dar a resposta para esse número em questão. Então, o número percentual d ocorre percentual d vezes, onde o primeiro percentual d é o vetor na posição i, e o segundo percentual d é a variável c que eu utilizo para contar quantas vezes eu achei valores repetidos. Daí eu finalizo o programa. Sendo assim, executando um teste, olha. Esse é o vetor gerado inicialmente. Depois desse vetor gerado, né, que vai até esse ponto aqui do percentual, do contrabarra n, eu faço a lógica para contar os valores repetidos e nesse ponto eu desconfiguro todo o vetor, mas não tem problema que eu já exibi ele aqui antes, né? Desconfiguro no sentido de que eu vou colocar 0 toda vez que eu achar um valor repetido. Daí, olha, o valor 1 ocorre 5 vezes, para a gente conferir aqui, né? O valor 1 ocorreu primeiro, depois daqui para frente eu vou comparar com aquele laço que marca as posições com J, né? Então, eu vou vendo posição por posição. Achei mais um, então C recebe C mais 1. Tem 2. Aí eu vou comparando de novo. Achei mais um. C recebe C mais 1. Aí eu tenho 3. Daí eu continuo comparando. Aqui eu vou ter que C tem 4 e C tem 5. Aí eu mostro o número V na posição I, que é o valor 1, ocorre C vezes, que é a variável que eu usei para contar quantas vezes tem um valor repetido. E esse processo assim por diante, né? O 2 ocorre 2 vezes, o 5 ocorre 4 vezes, o 8 ocorre 2 vezes, o 4 ocorre 2 vezes, o 7 ocorre 4 vezes e o 10 ocorre 1 vez. Né? Assim finaliza a questão 1. Faça um programa que preencha aleatoriamente uma matriz 8 por 8 com valores inteiros entre 1 e 30, sabendo-se que podem haver números repetidos. Exiba a matriz gerada na tela e posteriormente mostre qual o maior número par e suas posições, no caso de haver mais de 1, e qual o menor número ímpar e suas posições, também no caso de haver mais do que 1. Então é o seguinte, nós temos aqui a declaração da matriz 8 por 8, do tipo inteira, o i e j, que são as variáveis que nós vamos usar para fazer o percurso na matriz, i para a linha e j para a coluna, uma variável para armazenar sempre comparativamente o maior valor par e a mesma coisa com um menor valor ímpar. Daqui a gente tem um laço de repetição exclusivamente para carregar essa matriz com números aleatórios entre 1 e 30, né? Então, inclusive o 1 e o 30. E depois a gente iguala, né, o maior par, o menor ímpar, com o primeiro valor, com o valor que está na primeira posição da matriz. Isso porque a gente precisa de um valor inicial para a gente começar as comparações. Esse laço de repetição, ele será responsável para a gente conseguir, né, o maior par e o menor ímpar. E aqui eu aproveitei e escrevi, mostrei, né, essa matriz na tela. Eu exibi essa matriz na tela. Então, para exibir, eu só tenho aqui esse printf, que mostra o valor corrente, né, vendo que nós estamos dentro de dois laços de repetição, i para a linha j para a coluna, i para a linha j para a coluna. E a cada vez que eu terminar de imprimir todas as colunas de uma determinada linha, ó, entre o laço interno e o laço das linhas, que é o laço do i,
a gente salta uma linha para ele ficar naquele formato de linha e coluna. Então, essas duas linhas aqui é simplesmente para mostrar na tela a matriz, e eu aproveitei o mesmo laço para fazer a comparação para a gente obter o maior número par e o menor número ímpar. Então, primeira coisa, eu faço uma condicional para saber se o número é par. Então, se o valor que está numa determinada posição, que essa posição aqui é variável, sempre de acordo com os dois laços que nós estamos dentro, se esse valor for par dividido por 2 der resto zero, né, significa que ele é par. Nós vamos fazer esta lógica, esta comparação. Se não, significa que restou diferente de zero, nós vamos fazer esta comparação. Então, aqui a comparação caso o número seja par, e aqui a comparação caso o número seja ímpar. Caso o número seja par, eu vou fazer uma comparação, né, vou fazer um teste condicional aqui, que vai verificar se o número que eu tenho na variável maior par, que a partir da primeira interação do laço ele já vai comparar com aquele valor da primeira posição que nós tínhamos anteriormente, se esse valor, essa variável que guarda o maior número par for menor do que o valor que está dentro da posição corrente do meu laço, né, dentro dessa matriz M, eu vou substituir, eu vou jogar esse valor que está dentro dessa posição para dentro dessa variável maior par. Dessa forma, eu sempre vou armazenar nessa variável maior par o maior valor que está na posição, o maior valor que está dentro da matriz de acordo com a posição, de acordo com a navegação que eu vou fazendo dentro dessa matriz. E a mesma coisa que eu faço com o ímpar, só que toda vez que o valor que eu tiver dentro da matriz for menor, né, do que o menor ímpar que eu tenho, ou seja, quando o menor ímpar for maior do que o valor corrente no percurso que eu estou fazendo na matriz, eu atribuo esse valor, né, que acaba sendo menor do que o valor anterior, para dentro dessa variável menor ímpar. Então, assim, eu tenho o valor do maior par e o valor do menor ímpar. Não importa aqui se repete ou não, eu só tenho o valor em si. Tá? Depois, então, de exibida a matriz na tela e eu armazenado, conseguido, né, a informação de qual é o maior par e qual é o menor ímpar, eu vou pular duas linhas para começar a exibir o resultado. Agora eu vou fazer um laço mostrar na tela, né, qual é o valor do maior par, só para a gente ter uma ideia, né, também para a gente comparar. E agora eu vou fazer um laço de repetição comparando esse valor maior par com todas as posições, com todos os valores de todas as posições dessa matriz. Quando eu achar um valor igual, eu mostro a posição dele, ó, onde esse percentual D aqui é a linha e esse percentual D aqui é a coluna. Então, I e J. Só para exibir todas as posições que aparecem esse valor repetido, né, que é o maior par. Aí aqui eu saltei duas linhas, exibi uma informação na tela só para mostrar qual é o menor ímpar e repito a mesma coisa. Só que ao invés de comparar o valor a posição, né, da matriz, o valor com o maior par, eu comparo com o menor ímpar e faço a mesma coisa, exibo todas as posições, todos os valores, todas as posições que esse valor foi encontrado dentro dessa matriz. Tá? Então, executando, olha lá, eu tenho que, nesse caso, a matriz, né, foi impressa aqui, e nesse mesmo laço de repetição que eu imprimi a matriz, eu já obtive qual é o valor do maior par e do menor ímpar. Então, o maior par é 30, e ele só ocorreu uma vez, na posição linha 1, coluna 4. Então, linha 0, linha 1, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, aquele aqui. Ele não ocorreu em nenhum outro lugar, né? E o menor valor ímpar foi o 1, e ele apareceu onde? Apareceu na linha 1, coluna 3, então linha 0, linha 1, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, aquele aqui. Na linha 5, coluna 7, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá ele aqui. E na linha 7, coluna 1, eu sei que a linha 7 é a última, né? Coluna 1, coluna 0, né? Coluna 1, tá aqui o valor 1 também. Então, com isso, a gente resolve mais essa questão. Um jogador está tentando determinar se existe uma face de um dado que seja sorteada mais vezes que as demais. Faça um programa que simule o lançamento de um dado 50 vezes
e é presente o número de ocorrências de cada face. Então, nesse caso, nós sabemos que um dado tem 6 faces, e o que a gente quer saber é o seguinte: sorteando, né, jogando esse dado para cima 50 vezes, quantas vezes esse dado vai cair em cada face, né? Então, cada vez, cada jogada, a gente vai fazer um sorteio, né? Vai ser aleatório, para saber qual face do dado caiu. E aí a gente computa, né? A gente conta quantas vezes caiu cada face dessas 50 jogadas que foram realizadas e mostra o resultado na tela. Olha só, o que nós temos? Aqui a gente pode usar diversas estratégias. Nesse caso aqui, eu optei por declarar um vetor com 6 posições, onde cada posição equivale a uma face do dado. Nós sabemos que um vetor começa com a posição 0. No caso de um vetor com 6 posições, as posições são 0, 1, 2, 3, 4, 5. E os lados do dado são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente sabe que cada uma posição desse vetor corresponde a um lado do dado a menos, né? Na verdade, o dado é um valor a mais. Então, a gente precisa saber aqui que a posição 0 do vetor vai corresponder ao lado 1 do dado. A posição 1 do vetor ao lado 2 do dado. E assim sucessivamente. Tá? Depois a gente faz essa conversão aqui. E uma variável i para a gente controlar os laços de repetição que nós temos. Então, o primeiro laço de repetição, simplesmente, ele zerou todas as posições desse vetor, que é quem está para mim representando o dado. Tá? Então, ó, ele vai de 0 até 5 e atribui 0 para todos os valores que correspondem às posições desse vetor. Depois, o que nós temos? Eu vou fazer um laço que vai de 0 até 49, né, 50 vezes. E toda vez que eu percorrer esse laço, o que eu vou fazer? Eu vou sortear um número, tá aqui, entre 0 e 5, que corresponde ao lado desse dado, né, que são as posições desse vetor, e eu vou atribuir mais. É como se eu colocasse mais 1 no valor que está na posição numa posição determinada aqui, né, numa posição aleatória, que vai ser sorteado a cada interação desse laço. Então, o vetor dado em uma posição qualquer, que vai de 0 a 5, que são as posições desse vetor, recebe o valor que ele tem, mais 1. Então, essa posição mais. Então, na primeira interação, qualquer uma delas tem 0. Vamos supor que sorteou 3 aqui. Aí vai ser vetor na posição 3, ele tem 0, vai ter 1 agora. Depois, se na próxima interação das 50 ele cair 3 de novo, a posição 3 do dado, que tinha 1, vai receber mais 1, e assim sucessivamente até que as 50 jogadas sejam feitas. Depois de atribuir sempre mais 1 a cada jogada que foi sorteada dentro desse laço de repetição, nós temos um outro laço de repetição, agora de 0 a 5 novamente, que vai mostrar quantas vezes cada lado do dado foi sorteado, sendo que a quantidade de vezes que o lado foi sorteado é o valor que tem em cada uma dessas posições desse vetor de 6 posições que para a gente aqui representa o dado. Só que os dados vão da posição 1 a 6 e o vetor vai da posição 0 a 5. Então aqui, ó, na hora de mostrar a informação, eu escrevi na tela, né? A posição tal, né, onde vai ser i mais 1, porque o vetor é de 0 a 5 e o dado é de 1 a 6, então por isso que eu coloquei esse mais 1 aqui. Então, a posição tal do dado, né, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ocorreu percentual d, que é o valor que eu tenho dentro de cada uma das posições desse vetor que para a gente representa o dado. Então, posição tal, que é o i, que são os lados do dado, ocorreu tantas vezes, que é a quantidade de vezes que foi sorteado cada um desses valores do dado. Então, olha lá, executando. No caso dessa execução, as 50 vezes que o dado foi sorteado, né, que o dado foi jogado, o valor 5, a posição 5, ocorreu 18 vezes. Né? E as demais, lá, 9, a posição 1, a posição 2, 8 vezes, a posição 3, 7 vezes, e as posições 4 e 6, 4 vezes. Se eu jogar de novo, possivelmente mudam os valores, né?
será realizado um novo sorteio. Então lá a posição 5 também, novamente, ocorreu mais vezes. Depois a posição 1, sorteando de novo. A posição 5 ocorreu mais vezes de novo, mas agora ficou bem mais equilibrado. A gente está vendo a tendência do 5 acontecer mais vezes, né? Mas aqui nesse caso é aleatório, né? Agora o 6, a posição 6 ocorreu mais vezes, 14 vezes. Uma última execução. Agora as posições 1 e 2 ocorreram 12 vezes. A posição 3 ocorreu 3 vezes, 4, 9, 5, 8. E a posição 6 ocorreu 6 vezes. Então assim a gente finaliza mais esse exercício.